palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estava ensinando a seus discípulos. É o que nos informa, irmãos e irmãs, o evangelista, acerca deste momento da passagem do evangelho de hoje. Estava ensinando aos seus discípulos. Sabemos, irmãos e irmãs, que Jesus formou aquele grupo dos 12 para estarem com ele onde quer que ele fosse, em todas as aldeias, povoados, para onde ele ia, para pregar, para expulsar os demônios, para realizar as curas e os milagres. Acontece que Jesus ensinava aos discípulos enquanto estava no meio da multidão, mas sobretudo ensinava aos discípulos quando estava sozinho com eles, na calmaria, naquele tempo maior de contato e de proximidade com o Senhor. E é isto que o evangelista nos diz. Ele estava ensinando aos seus discípulos, por isso não queria que ninguém soubesse disso, onde ele estava, porque se soubessem, rapidamente iriam à procura dele. E aí a gente lembra daquela outra passagem do evangelista que nos fala que eram tantas pessoas que vinham para Jesus atender, que eles não tinham tempo nem mesmo para comer. Se não tinham tempo para comer, para se alimentar, muito menos Jesus tinha tempo para estar sozinho com os discípulos ensinando. Portanto, aquele era um momento precioso, que Jesus queria que os discípulos vivessem a sós com ele, longe da multidão, escutando os seus ensinamentos, aquilo que ele tinha para ensinar aos seus discípulos, porque tinham ensinamentos que era para toda a multidão, tinha ensinamentos que era apenas para os discípulos, eles que estavam mais próximos de Jesus. E nos diz o evangelista, situando o momento também em que este ensinamento aconteceu. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia, ou seja, estavam indo de lugar em lugar, de povoado em povoado, pregando, curando, ensinando, fazendo as suas libertações. Irmãos e irmãs, a Galileia é a nossa vida. Nós estamos também em travessia, não por um lugar geográfico, indo de um lugar para outro, mas nós estamos em travessia na nossa vida. A nossa vida é uma travessia, é uma peregrinação, é uma caminhada rumo à casa do Pai. E nesta caminhada temos aqueles momentos em que estamos com todos os outros, meio que naquela confusão, meio que no meio da multidão, mas é preciso também ter o momento de estar e de ficar sozinho com Jesus, para ser ensinado por Ele, para escutar o que Ele tem a nos dizer. Somos discípulos, estamos na mesma condição dos apóstolos, precisamos ficar sozinhos com Jesus para escutar aquilo que o Mestre tem a nos ensinar. Aquilo que Ele vai nos ensinar, nem sempre iremos compreender, e isto aconteceu com os próprios discípulos, como o evangelista nos narra nesta passagem de hoje. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras. Nem sempre a gente está em condições de compreender a palavra de Jesus. Por quê?
porque depende também do nosso contexto e da nossa situação pessoal que estamos vivendo. Tem dia que estamos tranquilos, tem dia que estamos calmos, tem dias que estamos agitados, tem dias que estamos preocupados. Tem dias que a nossa atenção é a mínima possível, porque a gente está preocupado com o trabalho para fazer, a gente está preocupado com o exame a realizar, a gente está preocupado com alguém de nossa casa, com alguém de nossa família. Naquele dia, será muito difícil aprender alguma coisa, se concentrar em algum momento. Outros dias a gente vai estar mais livre, a gente vai estar mais tranquilo, mais aberto para o conhecimento, mais aberto para aquilo que a gente pode aprender. Depende do nosso dia, compreender ou não as palavras de Jesus. Depende de nossa situação. Tem situações que favorecem a nossa aprendizagem, quando a gente muitas vezes passa por aquilo que Jesus fala no Evangelho. Quando a gente vivenciou aquilo que Jesus falou, fica mais fácil para nós assimilar, entender, compreender aquilo que Jesus nos disse. Às vezes a gente não passa por aquela situação e aí isso fica mais difícil da gente entender e da gente compreender. É normal, é natural. O que não podemos deixar é de estar sempre procurando Jesus e de estar aos pés de Jesus sozinho para aprendermos com Ele. Senhor, o que Tu tens a me ensinar no dia de hoje? Senhor, o que Tu queres que eu aprenda no dia de hoje para a minha vida, para a minha caminhada? Irmãos e irmãs, aqui Jesus profetizava acerca de sua morte. O Filho do Homem, diz Jesus, vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos não compreendiam, porque talvez estivessem tão admirados com o bem que Jesus fazia, que eles não podiam compreender como alguém queria fazer o mal a uma pessoa tão boa como Jesus. Como alguém queria fazer o mal a alguém que sempre perdoava e acolhia. Como alguém queria fazer o mal a alguém que sempre libertava do poder do demônio. Irmãos e irmãs, a inveja é capaz de tudo. Nos diz São Tiago, onde há inveja e rivalidade, existem os conflitos. Pois foi justamente por inveja que as autoridades judaicas resolveram não apenas intimidar, mas matar Jesus. E Jesus era consciente disso. Ele sabia que o bem que ele realizava despertava a inveja das autoridades judaicas, porque eles não podiam fazer aquilo, eles não tinham poder para fazer aquilo e ainda estavam com inveja da multidão que ia crescendo sempre mais, seguindo Jesus, tornando-se discípulo de Jesus. O Filho do Homem vai ser entregue. Jesus tinha consciência que ele somente fazia o bem, mas Jesus igualmente tinha consciência que por causa desse bem, ele despertava a inveja nos seus adversários, nos seus inimigos. Agora é preciso, irmãos e irmãs, escutar todas as palavras de Jesus. Ele profetiza a sua morte. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas não fica apenas na profecia da morte. Ele profetiza a sua ressurreição. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, irmãos e irmãs, a determinado momento, o evangelista nos fala que foram 3 vezes que Jesus profetizou a sua morte, mas 3 vezes Jesus também profetizou acerca de sua ressurreição. Os discípulos ficaram impressionados, sobretudo
com a profecia acerca da morte. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. A tal ponto que Pedro, em determinado momento, em uma dessas profecias, vai dizer: Senhor, que isto nunca te aconteça. Existia a profecia da morte, mas existia a profecia da ressurreição. Para a profecia da ressurreição acontecer, era preciso que a profecia da morte acontecesse. E Pedro vai dizer: Senhor, que isto nunca te aconteça. E é neste momento que Jesus vai dizer: afasta-te de mim, Satanás, pois tu não pensas as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. A profecia, ela é total, é da morte, mas é da ressurreição também. Tanto é que o evangelista vai dizer que depois que Jesus ressuscitou, os discípulos se lembraram da profecia que ele havia feito. Jesus profetiza a sua morte, mas Jesus profetiza a sua vitória. A morte não terá a última palavra. A morte não será vencedora. Cristo passa pela morte para vencê-la pela sua ressurreição. E isto é profecia do Senhor. É preciso, irmãos e irmãs, portanto, aprender sempre a escutar a palavra de Deus. Ela traz, ou ela pode indicar aquilo que vai acontecer, mas ela também traz a promessa da vitória. Quem permanece fiel com o Senhor, certamente terá a vitória no final. Poderá passar pelas cruzes da vida, poderá passar pelas humilhações da vida. Permaneça fiel e a palavra de Deus se cumprirá em você também. Peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor que Ele nos dê a graça sempre de estarmos aprendendo com Ele, aos seus pés, ouvindo o que Ele nos diz, atentos àquilo que Ele nos fala, atentos àquilo que Ele nos ensina. Estamos vivenciando o mês de setembro, mês dedicado à palavra de Deus. Temos então, irmãos e irmãs, que sempre redobrar o nosso amor e a nossa atenção para com a palavra de Deus, para com o ensinamento de Jesus. Participar da Santa Missa, para ali também escutar a palavra de Deus, ser instruído, ser alimentado, ser ensinado com a palavra de Deus. Para a missa, a gente tem que vir quando a gente tem vontade e quando a gente não tem vontade. Quando a gente quer e quando a gente também não quer. Porque a missa é lugar de aprendizagem, é lugar de escuta da palavra de Deus. É assim que acontece quando a gente precisa ou está na nossa fase de estudos. Nem sempre, não é todo dia, que a criança acorda feliz da vida para ir para a escola. Mas a mãe manda. A mãe diz: você tem que ir. Às vezes o filho ou a filha vai emburrado, vai com a cara feia, mas tem que estar lá, naquele banco daquela escola, aprendendo a lição do dia, aprendendo aquela matemática que talvez para ele não desperte nenhum interesse, aprendendo aquela aula de educação física, aprendendo a aula de matemática, de inglês, de português, de história, seja lá que for. Mas ele precisa estar ali, querendo ou não, gostando ou não, tendo ido forçado ou não pela mãe ou pelo pai, para que ele possa aprender aquilo que precisa ser aprendido enquanto estudante. É assim, irmãos e irmãs, também a nossa vida enquanto cristãos. Venha para a igreja quando tiver vontade, venha para a igreja também quando não tiver vontade. Ah, eu só vou para a igreja quando tiver vontade. E tu só se senta na mesa para comer quando tem vontade? Quando está doente tem que comer. Ou coisa ruim é quando a gente está doente para comer. Não tem apetite, a comida não tem gosto, mas a pessoa não pode simplesmente ficar em cima da cama dizendo: eu não tenho vontade de comer, eu não quero comer. É preciso, é necessário
E assim também deve ser a nossa participação na Santa Missa. É preciso, é necessário, é como diz o prefácio da missa, é justo e necessário, é nosso dever e salvação participar da missa. Pois aqui, como discípulos, nos colocamos perto de Jesus para escutar o seu ensinamento. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda naquele dia, estejamos ali, aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tem a nos dizer. Uma hora este ensinamento será entendido e compreendido pela nossa mente, pela nossa inteligência. Que o Senhor nos dê a graça de sempre estarmos com ele, aprendendo o que ele tem a nos dizer. Nos diz o Evangelho, Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Ele também quer nos ensinar, ele também nos ensina por meio da liturgia, por meio da Santa Missa. Peçamos ao Senhor a graça de sempre estarmos aos seus pés, para com o Mestre aprendermos o que é necessário para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta passagem do Evangelho que nos diz: Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Jesus estava ensinando aos seus discípulos.